Olá, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso do canal Kid of Draco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Os Irregulares de Baker Streetville. Bom, antes de começar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações porque é muito importante. Outra coisa que também é importante é você me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre fazendo interações por lá. Bom, vamos começar a falar então da série. E antes de eu explicar um pouquinho sobre a série, eu gostaria de falar que na semana anterior eu já estava com uma necessidade absurda, absoluta de uma série estilo sobrenatural, supernatural no caso, né? Que começasse a falar de investigações de coisas sobrenaturais. Então eu estava morrendo de saudades disso e estava pensando sobre isso. E então depois eu encontrei essa série, que inclusive, meus amigos, que série! Eu gostaria de começar a fazer o vídeo também perguntando para as pessoas o motivo delas não estarem comentando sobre essa série, porque eu vi muito poucas pessoas falando dela. Na verdade, eu não vi ninguém falando sobre essa série e eu falei assim, gente, como assim? Será que eu tenho um gosto muito estranho por séries? Porque ela é uma série interessante e, inclusive, ela é inspirada, tirando a parte sobrenatural, nos livros que o próprio Conan Doyle escreveu. Então, ele escreveu os Irregulares de Baker Street, falando um pouquinho da sinopse. Baseada nos lendários personagens criados por Arthur Conan Doyle, Os Irregulares de Baker Streetville acompanha um grupo de jovens marginalizados que, na Londres do século XIX, soluciona crimes sobrenaturais em nome do sinistro Dr. John Watson e seu enigmático parceiro Sherlock Holmes. À medida que os casos se tornam aterrorizantes e que um poder sombrio surge em meio à sociedade vitoriana, a gangue deve se unir para derrotar forças maiores que a vida e que, inclusive, ameaça dizimar a humanidade. Enquanto os adolescentes problemáticos correm para desvendar um mistério atrás do outro, o infame detetive de Baker Street recebe todo o crédito. Bom, eu vindo essa sinopse, falei assim, vou dar uma chance para isso. Comecei a assistir, achei, falei assim, nossa, mas eu pensei comigo assim, né? Nossa, mais uma série que vai causar com questões de estereótipos, que vai ser a mesma ladainha de antes, mas vou dar uma chance porque estou sem nada para fazer. Dei uma chance e me ferrei porque estou até agora chocada. Aproveitando o meu choque, outra surpresa que eu tive é que a série foi cancelada. Eu falei, alguns dias depois, na verdade, 15 dias depois que eu terminei de assistir a série, que eu comecei a fazer e falar e tudo mais, a série foi cancelada. Eu falei assim, oi? Como assim a série foi cancelada? Inclusive, eu tive que regravar esse vídeo, porque a série foi cancelada, então eu tive que voltar para dar esta informação. Eu não sei se essa série é igual dos livros, porque eu confesso que Os Irregulares de Baker Street eu não conhecia. É uma história que eu conheço, a história de Sherlock, mas Os Irregulares eu não conhecia, então eu não li os livros. Porém, eu imagino que não seja tão parecido com os livros, porque aqui se trata de casos sobrenaturais e que, inclusive, os casos dava aquele gostinho de quero mais e ao mesmo tempo de solução, sabe? Então, a série tava incrível. Os personagens nessa série, eles são bem desenvolvidos. Acredito que a intenção era de desenvolver mais, mas vamos parar para analisar em uma primeira temporada. Gente, por muito tempo, por muito tempo, isso eu estou falando de muito tempo mesmo, que eu não tinha um chip, né, que eu não torcia para um casal ficar juntos. E isso aconteceu nessa série, porque ultimamente eu não tô focando no romance nas séries.
Eu prefiro. Quando começa a ter romance, eu viro assim: ai meu Deus do céu, lá vem o romance. Já me começa a me dar nos nervos. Eu não sou essa pessoa que gosta de romance assim. Mas nessa série, apesar dos pesares, o romance é introduzido de uma forma que você para pra pensar e você para pra analisar e você fica até torcendo pelos personagens e isso me surpreendeu muito de forma positiva. E é nisso de questão de romance é que mostra também a evolução dos personagens. Porque mesmo eles, eu me identifiquei muito com vários deles, principalmente na questão de não saber demonstrar muito bem, mas ainda assim as emoções deles, eles conseguiam transmitir, eles tinham questões, eles mostrou um pouco da infância de cada um, como que foi eles crescerem órfãos. Então isso trouxe uma realidade para a série, juntando com o sobrenatural, que o sobrenatural da série deixava você pensando, tentando entender, tentando compreender quem que era, o que era que estava acontecendo, fora focar também nos mistérios que aconteciam com os próprios personagens. Os personagens que tinham na série, eles foram sendo desenvolvidos em cima de mistérios. Você ficava curioso, uma hora quem você achava que era o vilão, você já pensava que era a mocinha, quem era a mocinha o vilão, e aí você vira e fala assim, uma confusão, mas uma confusão positiva, porque isso te surpreendia, isso nos surpreendia, pelo menos eu fiquei surpreendida com isso. Em alguns casos, eu fiquei com o pé atrás, assim, que eu falei assim, estou suspeitando, isso tá um pouco estranho. Teve algumas personagens que me tiraram do sério, teve algumas personagens que me tiraram do sério. Porque eu sou dessas, né? A personagem faz as cagadas que tá na cara que não vai dar certo. A personagem vai lá, faz, dá errado. Eu falo assim, parabéns. Eu avisei que não ia dar certo. Tá explícito na cara que não vai dar certo, a pessoa vai lá e faz. Mas fazer o quê, né? Como eu falei, essa é uma série de investigação e que envolve o sobrenatural. E conforme as criaturas sobrenaturais vão acontecendo e a investigação vai prosseguindo, nota-se que, mesmo tendo 5 personagens, são 5, mostra que os 5 personagens que... Eu não vou lembrar o nome de todo mundo porque eu já esqueci, mas tá. A primeira vez que eu falei o nome e sobrenome de todo mundo, mas agora eu dei uma esquecida. Mostra que os personagens, eles são importantes, cada um é importante e ao mesmo tempo mostra que, mesmo sendo sobrenatural, tendo 5 personagens, eles vão fazendo as investigações e cada um tem o seu papel. E além de ter seu papel, que são importantes, eles ainda têm as próprias questões internas que vai tentando resolver ao longo da série. Tem muita coisa assim dos personagens que você fica vendo e fica pensando e vai assim, cara, isso é muito real. Porque apesar do sobrenatural, eles não fizeram nada muito lúdico, muito, meu Deus do céu, como que isso vai acontecer? Então foi bem interessante. Por exemplo, assim, nada de extra. Assim, é meio irônico porque tem o sobrenatural, mas ao mesmo tempo ficou muito natural. E é nisso demonstrando a profundeza dos personagens, seus defeitos e suas qualidades, que mostra os defeitos e as qualidades. Acredito não, né? Morar em situação de rua tem muito mais defeitos, né? Tem muito mais problemas. Porém, quando eles estão morando naquela situação, um protege o outro, um defende o outro, então é tudo muito unido. E nessa série também mostra uma parte do podre da realeza, que eles são todos ricos lá e tal, e eles utilizam, na época era ópio pra ficar alto, né? Como se diz aí, né? Então, isso mostra muito também dos dois lados, porque a realeza tem um lado bom, um lado que é o confortável, mas ao mesmo tempo as relações não são reais e não são palpáveis, entendeu? E que muitas vezes eles se comportam e se casam por aparências. Na verdade, acredito que a maioria das vezes
nessa questão de realeza é por aparência. Não estou dizendo que hoje em dia seja assim, né? Muita coisa mudou, mas falo pensando lá na época do século XIX. Uma das coisas também que a série trouxe foi um outro lado do Sherlock Holmes, apesar de que eu não curti muito, porque né, eu gosto do meu Sherlock, ser inteligente, ter aquela coisa, aquela gana e tal. E aqui mostrou um outro lado do Sherlock, que é um lado de um Sherlock, mas não iria nem dizer humano, né? Iria dizer uma outra palavra que seria considerado como um palavrão. E inclusive na série demonstrou que o Sherlock ele tem sim alguns vícios. Só que não é a única série que demonstra isso. Elementary tá aí que a série já iniciou com o Sherlock voltando da reabilitação. Então é algo que alguns livros também já contam sobre o fato do Sherlock às vezes utilizar ópio. Não são todas as obras que utilizam dessa premissa do vício dele, mas essa série trouxe, na verdade, nessa série, o Sherlock era um bem de um filho da mãe, né? Porque, pra não falar outra coisa, porque o cara escroto, babaquinha, na verdade, o homem babaquinha que estava, e eu me decepcionei um pouco, fiquei um pouco triste. Mas, apesar dos pesares, a série, ao meu ver, teve muitos pontos positivos. Se teve alguns pontos negativos, eu nem comentei aqui, porque pra mim foram tão irrelevantes que eu não entendi o porquê das pessoas não gostarem, não terem gostado dessa série. De verdade, me surpreendeu. Me surpreende ainda. Mas faz parte, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo. Tchau!